Arquivos do Twitter Brasil. O Twitter Files Brasil, lembrando que houve, vamos dizer, uma divulgação por parte da gestão Musk do Twitter do que aconteceu no período das eleições norte-americanas, em que houve uma nítida interferência com o Twitter para beneficiar o candidato Joe Biden através, vamos dizer assim, de um acobertamento do escândalo que envolvia o filho dele, Hunter Biden, tá? E aí aquilo ajudou o Biden nas eleições. E os e-mails foram vazados e ficou claro, cristalino, que o Twitter, a gestão woke de esquerda que tinha no Twitter, interferia ali, né? Pois bem, o Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. De Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção dos usuários das plataformas de mídia social. Exigiu a censura de postagens específicas sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora o Twitter Files, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o TSE, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil, né? Ele exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou. Veja, isso é um tanto quanto doido, né, cara? Isso é um tanto quanto doido. Exigiu acesso aos dados internos do Twitter em violação da política do Twitter. Procurou censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros efetivos do Congresso Brasileiro. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Os arquivos mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poder de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. Aí foi feito pelo Davi Agape, deixa eu falar, tá? O Davi Agape escreveu pra Valete. Foi mesmo? Foi, o David Agape, ele escreveu na edição, quer ver? Pega a edição da Choquei aqui. Acorda, pega a edição da Choquei ali pra mim. Por favor. E aí, quem tá divulgando esse Michael Schellenberger, o Eli Vieira Júnior, que posta sobre cultura woke e tal, e o Davi Agape, tá? Só pra vocês saberem, o Davi Agape é um jornalista sério, seríssimo, tá? Cadê aqui? Ele tá até na capa, tá? Ó, esquerda e direita, Davi Agape. Vou pegar aqui. Campo minado, o jornalismo brasileiro sob ataque de todos os lados. Ou em que ele comenta, tá, sobre pressões antidemocráticas no jornalismo, pressões do governo Lula para calar agora jornalistas e tal, tá? Em 14 de fevereiro de 2020, número 14, também na data do meu aniversário, dia 14 de fevereiro de 2020, eu não comemorei, não fiz nada, apenas estava no escritório antigo do MBL. O consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, enviou um e-mail a seus colegas para escrever uma audiência no Congresso sobre desinformação e notícias falsas. Batista revelou que membros do Congresso brasileiro solicitavam ao Twitter o conteúdo das mensagens trocadas por alguns usuários via DMs, bem como registro de login e todas as informações. Cara, isso é escândalo. Deixa eu explicar, pessoal. Uma DM, assim como uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail, isso tem um caráter de uma correspondência, tá? A correspondência num lugar sério deveria ser inviolável. Você fica pegando DMs, isso, tá? Agora, ali, veja só, membros do Congresso Brasileiro, isso deveria ser a época tal da CPI das fake news, né? Batista disse, estamos resistindo às solicitações que eram ilegais, porque elas não atendem aos requisitos legais do Marco Civil da Internet. Batista observou que alguns usuários conservadores do Twitter recorreram ao STF, depois de saberem pela mídia que o Congresso estava tentando obter seus IPs e conteúdos de DM. Diante disso, o STF concedeu liminar, suspendendo a exigência devido ao descumprimento dos requisitos legais. Tá? Ou seja, a CPI... A coisa começa já na CPI das fake news, aquela que era tocada pela Joyce, pelo Frota, e que de acordo com os bolsonistas fui eu e o Alexandre, Luciano Ayan que tocamos aquilo lá. Usa um vídeo do... Eu lembro desse vídeo. Cara, assim... contexto, STF, TSE... 7 minutos... Tá, beleza, vai. Aqui não tem tradução, esse tweet, não sei porquê. Tá, em 27 de janeiro de 2021, esse mesmo Batista, ele manda um e-mail para seus colegas sobre uma investigação policial contra ele por se recusar a dar informação pessoal de usuários do Twitter para o MP de São Paulo. O promotor reclamava que que a atitude do Twitter era isolada, porque todas as outras big techs, como Google, Facebook, Uber, Instagram, elas enviam um registro de informações e números de telefone sem ordem do tribunal. Mas o Twitter não tem nenhuma obrigação legal de coletar esses dados, explicou o Batista, tá? Prossegue. Aqui tem como traduzir?
Vamos lá. Em 18 de fevereiro de 21, Batista enviou novamente um e-mail a seus colegas para relatar seu depoimento. Ele disse ter dito ao promotor que o Twitter opera no Brasil desde 2012 e esta é a primeira vez que uma investigação criminal real, blá, 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 blá. Beleza. Assim, ele tá indo muito no começo. Vamos onde interessa. No dia 18 de março, o Batista mandou um e-mail para seus colegas de 2021, avisando que a Justiça rejeitou o pedido da Promotoria de São Paulo para enviar, vamos dizer, informações dos usuários sem uma ordem da corte. E tipo, ele não liberou a bagaça. Vamos ver essa parte. Realmente, eu quero saber o interessante. Eles estão contando toda a história. Ele tá falando que o Ministério Público de São Paulo voltou a carga contra ele, né? Esse mesmo Batista. E aí reclamando que o Twitter não coleta dados cadastrais dos usuários, lógico, permitindo o anonimato, né? Eles devem estar querendo ali, naquela época, querer quebrar o anonimato de diversas contas. E aqui a gente precisa dar o contexto. Várias contas do bolsonarismo que estavam cometendo crimes virtuais estavam. Eu lembro de uma. Então a gente precisa ser claro aqui, porque é o seguinte, existe a Marco Civil da internet, existe uma série de regras, e existe quem fazia o uso malicioso dessas regras para cometer crime. E eis o ponto aqui, porque a gente tem que pintar o quadro, né, e não ser apenas, vamos dizer, uma espécie de um brincalhão, tá? Qual o quadro que tem que ser pintado? Se vocês voltarem a essa época, vi um perfil, vou falar, eu fui vítima disso. Havia um perfil que chamava Let's Dex. Olhem que inventou que nós lavávamos dinheiro no YouTube. Ele fez uma thread. Fez uma thread. Essa thread foi usada pelo Ministério Público de São Paulo para abrir uma investigação contra nós por ofício. Essa investigação se redundou num pedido de busca e apreensão na sede do MBL, na prisão de 2 pessoas que eram inocentes, tá? E assim, o objetivo era prender, acabar com a gente, virou uma denúncia de tráfico de influência contra mim, bizarra. Nós ganhamos de cabo a rabo na justiça, mas um perfil falso que ninguém consegue descobrir, tava cometendo esses crimes. E o bolsonarismo, e eis o problema, porque tudo tem que ser matizado, tá? O bolsonarismo, ele fez uso de todos os instrumentos que ele dispunha através da liberdade de expressão ou dessas empresas que, enfim, ofereciam esses espaços, esses recursos para cometer crime. Então, eles olha o drama, quando a gente quer ser razoável aqui, né? Olha o drama. Estavam indo atrás de inúmeros perfis falsos que cometiam crimes. É um monte de perfil criminoso que se escondiam atrás do anonimato para cometer os crimes deles. Você entende como é de complicada a situação, Bahia? Uhum. Digite 1 se vocês acham que tinha que ser mantido anonimato, que você pode ter criminosos em série fazendo isso. Às vezes você fala, Renan, é a consequência da liberdade. Ou digite 2 se não, cara, olha só. O cara no mínimo tem que botar o CPF dele pra abrir aquela conta. Sim. Tipo, que fique no anonimato. Mas que tem um CPF. Que sei, porque se você cometer um crime contra alguém, você Como, paga. por exemplo, o Pastor Mala. Sim. Que a gente já sabe quem é, né? Esse Sim, prefeito já sim, sabe quem é. sim. Então, isso é bem importante, tá? Porque eu não consigo crer que uma pessoa pode criar um perfil falso e ficar impune, dane-se. Entendeu? Vamos lá. Galera, vamos no like na live, vamos respondendo e vamos dar like na live aí. No mesmo e-mail, o Batista observou que o Tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter desmascarasse diversas contas do Twitter relacionadas a críticas supostas ofensas contra Fernando Capês, professor e político brasileiro, deputado que foi réu em processo criminal. Recentemente, a Justiça Federal apreendeu milhões de reais em sua conta bancária e os tweets estão relacionados a esses fatos. Portanto, assim, você vê, não é nenhum caso envolvendo a Suprema Corte. Eles estão falando de casos de pessoas que entraram na justiça solicitando a quebra, vamos dizer, do sigilo dessas pessoas que estavam cometendo crimes usando as redes sociais através do anonimato, tá? Eu entendo o poder e a importância do anonimato. Mas assim, quem é vítima... A gente é vítima recorrente disso. A Amanda é vítima o tempo todo disso. Quem é vítima vai olhar do outro lado. Vai falar, mas pera um pouquinho. Então, quer dizer, eu posso então criar um perfil falso, não botar minha cara, não botar nome, não vou ter nenhuma responsabilidade civil ou criminal. E aí, usando o perfil falso, eu vou falar, liberdade de expressão. E eu vou ficar cometendo crime, vou ficar caluniando, vou ficar perseguindo, fazendo doxing. Calma aí. Porque se tá aberto para cometer crimes com perfis falsos, assim, com essa tranquilidade toda, então qualquer crime pode ser cometido usando um perfil falso. Como é que funciona isso aí? Eu não sou tão libertário assim não, tá? Aí, assim... Qual seria a sua solução? Eu acho, assim, o máximo de anonimato possível. Mas com o CPF? Mas com o CPF. Senão você...
aí temos um problema. E se a pessoa fraudar o CPF? Porque é muito fácil você chegar um gerador de link ali. Não, mas aí você pode ter, bota foto, aí você, sei lá, aí você tem que fazer Mas tem que ter alguma forma de autenticar. uma forma de autenticação. Eu creio isso. Eu acho que é de bom grado isso aí. A internet sempre foi um lugar livre. Porque assim, antes das redes sociais, a internet ela era um caos, era um lugar livre. As redes sociais criaram um vínculo de, vamos dizer, micro-relações entre as pessoas num ambiente em que elas podem agredir e ferir umas às outras. Então, antes das redes sociais, nem havia muitas essas discussões. Você podia abrir um e-mail qualquer, em qualquer lugar, e dane-se. Com as redes sociais, a coisa mudou de figura. As redes sociais geraram essa mudança. Olha aqui, ó. Essa parte é boa. Essa parte é boa. Ó. Batista enviou um e-mail aos seus colegas no dia 14 de junho de 21 para dizer que o Twitter recebeu no ano passado um aviso de reclamação que agora foi transformado em uma investigação civil contra nós. Batista explicou que a denúncia foi apresentada por Djamila Ribeiro, filósofa e jornalista brasileira, após ofensas racistas / crimes de ódio dirigidas a ela, embora nenhum conteúdo específico tenha sido fornecido. Tipo, racismo, fui alvo de tomei uma batelada de racismo estrutural aqui. Entre vários pedidos, ela busca monitorar medidas de todos os trending topics para evitar conteúdos ofensivos, especialmente contra mulheres. Percebam, e é muito engraçado que essa galera do Twitter era toda de esquerda, né? Sim. Percebam o padrão. Eis que surge a Wild Djamila Ribeiro, appears, né? Aí ela sai lá, fui alvo de agressões. Atenção, que era um monitoramento de todos os trends contra mulheres negras aqui. Divulgação de informações de usuários sem ordem judicial em crimes de motivação. Sem ordem judicial! 3. Disparadores de mensagem regularmente informando as pessoas sobre os parâmetros éticos e legais de responsabilidade porque é publicado nas redes. Mensagens / textos padronizados sobre tais parâmetros éticos e legais para... Vamos lá, desce. Para novos usuários. Pagamento de danos morais coletivos. Danos morais coletivos. Que é o que essa turma vive. O pagamento de danos morais coletivos funciona assim. Há uma condenação, por exemplo, contra o Estado ou contra uma empresa, essa empresa vai pagar um monte de ONG, porque essas ONGs estão cuidando de reparar os danos coletivos. Gente sórdida! A Djamila Ribeiro tava indo lá, cuidar dos interesses da turma dela. Isso aqui, é assim que funciona a esquerda com essas big tech. A esquerda que tá tomando exposed aí, Ó o que essa turma gosta. Gente sórdida. E pensa, ela pega uma... Veja só, ela pega... Estou sendo alvo de racismo, a ponte. Estou sendo alvo de racismo. Então é o seguinte, quero essa medida, quero aquela. E uma indenização coletiva. E por favor, na ONG que eu indicar aqui no processo, tá? Que deve ter algum tipo de contrato, talvez, comigo ou com algum parente meu que tal, hein? Esse tipo de prato, tô falando assim, tem gente que faz isso aí, né? Vamos combinar, né? É sempre bom lembrar, né? A gente dá uma cagada naquela do Cafro, uma cagada feia, né? Pra cima deles, porque a gente mostrou aquele caso absurdo que eles queriam uma indenização coletiva multimilionária, sim, né? Sendo que a vítima não tinha nada a ver com isso. A vítima nem ficava com nada, ficava pra eles. Aí eu falei, né? Isso é um absurdo, isso é asqueroso. E aí veio o advogado deles me processar, que é um analfabeto, um sujeito, é um advogado analfabeto, eu não sei como esse cara tem um OAB, chamado Irapuã, que é do Grupo Livres. Ah, é? Ele é do Livres do Educação. Então ele é liberal por inteiro. Liberal por inteiro. Ele só não sabe, ele não consegue entender, né? O que tá escrito ali. Mas assim, processou uma peça. Eu vi a peça processou, falei, entendi. Pô, não tem muito perigo eles ganharem essas ações aí de danos coletivos, porque, né? Olha o nível do material aqui da peça. Aí entrou com uma peça. Obviamente se ferrou ali o Irapuã, né? Mas, né? É só pra entender as intenções. Os liberais por inteiro. Quando falam em os livros é sério, o livros não é sério. O livros é uma piada. O livros é uma piada. O livros é isso. Tá? Tanto que não é assim, nem tem ninguém. Eles politicamente são irrelevantes. Não existe, mas... eles são aquela coisa assim, eles ficam pra um político que foi eleito por conta dele. Você é do Livres, né? O cara sou, é isso aí e tal. Você é do Livres? Eu sou. Viu, gente? Investidores, nós temos 10 deputados, tal. Algum deles de vocês? Então. Mas você é do Livres. É isso. Enfim, né? Até tem uns caras, né? Assim, pô, eu não sei se o Pedro Duarte é do Livres, né? Sabe que o Pedro Duarte sabe do Irapuã, né? Será que o Pedro Duarte sabe que ele é do Livres? Então, né? Você não sabe que tem aquela turma lá dele, lá, enfim, que é do Livres, né? Enfim, e... Nossa, assim... Quando eu lembro dessa história do Irapuã, como é que alguém, né? Enfim, pelo amor de Deus, cara. Um negócio asqueroso. Né? Vamos continuar, vai.
O Twitter queria suspender o usuário, explicou Batista, mas o histórico de litígios do usuário para manter suas contas ativas, tememos que a confusão inerente às revisões internas do Twitter possa tornar difícil explicar a base de ação de suspensão. Portanto, concordamos em deixar... Enfim, vai indo, vambora. Né? Aí já estamos lá, final de 21, o Batista reportou que o Carlos Bolsonaro, uma solicitação de informações do Carlos Bolsonaro, recebeu os ofícios da Polícia Federal amparado pela ordem judicial solicitando dados cadastrais do Carluxo. Portanto, estamos trabalhando em uma resposta onde responderemos da seguinte forma: 1. O Twitter não coleta dados cadastrais. 2. Não é possível fornecer dados relativos a um tweet específico, não há IP disponível. 3. Mesmo que fosse possível, o prazo de retenção de logs no BR de 6 meses já foi ultrapassado. Novamente, o que o cara tá reportando aí, tá? Essa história, assim, a sequência toda meio chata, é importante para você entender a escalada que houve a partir da CPI das fake news e a pressão que os executivos do Twitter do Brasil reportavam para a matriz que eles estavam sofrendo. E okay? Provavelmente eles estavam buscando o tal do gabinete do ódio, né? Que eles tantos falavam na época no Twitter. Por isso, acho que é por isso que do Carlos. Faz sentido? Sim, porque o Carlos era o comandante do gabinete do ódio. Isso é óbvio. Em 18 de agosto de 21, Batista enviou um e-mail a seus colegas para dizer que o TSE exigiu que as contas de fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que têm se envolvido constantemente em ataques coordenados contra membros do STF e TSE, a ordem judicial está focada na desmonetização dessas contas de diferentes plataformas. Abre aspas. Mesmo que essa obrigação inicialmente não nos atinja, o tribunal também determinou que Twitter, YouTube, blá 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 blá, se abstenham de sugerir algoritmicamente perfis e vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral em associação com esses usuários /contas e também, 2, identificar a origem de conteúdo específico. Não recebemos nenhum URL de tweet específico. Aqui já começa, veja só as linhas sendo cruzadas, né? Eles já estão falando aí de uma aproximação do período eleitoral, e aí o TSE de maneira abrangente, né? Por isso que assim, existe esse vácuo, né? Fica abrangente, portanto é um espaço geral. Não, mexe no algoritmo aí para não ficar chegando o conteúdo. Mas qual conteúdo não vai chegar? Como funciona isso? É o tribunal que vai decidir? Porque qualquer coisa... E se eu fizer um clickbait aqui? O clickbait ia derrubar? Porque eu fiz vários clickbaits na época, brincando com isso. Aí você derrubava o algoritmo e não rodava. Qual era o critério? Qual o critério objetivo nisso aí? Tá? Como é que eles checavam isso? Eles não receberam nenhum link específico. Eles iam fazer uma checagem eles próprios. Veja que o início desse projeto aí que tá rodando no TSE de censura em redes sociais estava ali já. Eles queriam o poder de checagem por parte das redes sociais. Vamos lá. 2 dias depois, em 20 de agosto de 21, Batista divulgou algumas notícias alarmantes sobre novas demandas do TSE. Batista relatou que parece que o tribunal quer identificar identificadores de conta que teriam adicionado especificamente certo tipo de hashtag de tendência e também reduzir de alguma forma o envolvimento de conteúdo específico na plataforma. Ou seja, evitar que contas específicas fossem sugeridas a outras pessoas. Eles queriam evitar que determinado perfil de contas chegasse e viralizasse com o algoritmo, tá? E aí eles falaram, isso representou uma escalada significativa nos esforços antidemocráticos do tribunal. Sim, porque o tribunal passaria a definir o que viralizaria ou o que não viralizaria na eleição. Cara, isso é muito grave. E assim, se eles fizeram isso com o Twitter, o que impede de terem feito o mesmo com o Instagram e o Facebook? Não. Alguma dúvida? Não, óbvio que é porque é o seguinte, o Elon Musk comprou o Twitter e o Elon Musk tá abrindo, né? Pra ele, dane-se. Tipo, pra ele é o seguinte, fogo no parquinho. E o Elon Musk deve ter visto, porque o Twitter, né, também tá sendo alvo disso aí, o que estão fazendo, essa nova legislação do TSE. Sim. Isso tá saindo agora e é um problema, vai ser um problemão pro Alexandre de Moraes. E ele tá recebendo isso, né, o Elon Musk, e falou, tem uns e-mails sobre eles aí, libera. Tenho certeza que é isso. Porque o Twitter Files, eu li a biografia do Musk, houve um ato de vontade do Musk pra liberação do Twitter Files. Tá? Um jornalista foi chamado, ou uma jornalista foi chamada para acompanhar todo esse processo ali dentro. Tá? E de fato o Twitter Files demonstrou nas eleições americanas que algo absurdo aconteceu. Inclusive o jornalista que fez o acompanhamento nem era uma pessoa de direita. Era uma pessoa que defende a liberdade de expressão do ponto de vista ideológico, uma pessoa, vamos dizer, de centro-esquerda, uma pessoa mais progressista, mais tendente ao Partido Democrata, mas mesmo ela falou, peraí. Que é tipo o Glenn. O Glenn é um progressista, mas ele tá falando, isso aqui tá cruzando linha. Tá? E então o caso brasileiro também tá cruzando linha.
Tá? Vamos lá, like na live, galera. Tamo com a... oh, parou no... Ah, eu só... Não, você 2. Eu só dei 2. A galera quer o boné? Tem mais boné? Já avisei, Ó, eu vou fazer até o 10 boné. Então, mas manda os bonés aí que eu já vou autografando Bota o boné. agora. O boné, ó, pra falar, Dá o um 3 boné o 3 e o 4 ganharam. É um boné lindão, tá? Da live. E ela virá autografado mesmo, aqui na aba, tá? É que eu tô cabeludo, vou estragar aqui botando o boné. Tá, vamos. Vamos lá. Pode ir. Batista observou que o próprio presidente Bolsonaro e vários de seus apoiadores estão sendo investigados nesse procedimento. Lembrando também, aí entra de novo, né? O Bolsonaro nessa época estava falando que as eleições de 2018 foram roubadas, e ele estava tentando um golpe. Ele tentou o golpe do Bolsonaro consistia numa invasão do TSE, então havia uma tentativa de golpe em curso. O Brasil, galera, o Brasil não é para amadores. Porque a gente tá vendo aqui, vamos dizer, uma parte muito ruim do outro lado, né, desse enfrentamento. Mas o que o Bolsonaro tá fazendo enquanto isso? Tentando deslegitimar as eleições, falando que era roubalheira. O TSE exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários. Em 25 de outubro de 21, o consultor jurídico sênior do Twitter, Rafael Batista, enviou outro e-mail a seus colegas informando que o TSE estava obrigando-nos a rastrear e desmascarar usuários que utilizassem hashtags específicas. Isso já foi falado, mas enfim. Né, vamos lá, próximo. Cara, isso é bem... Cara, isso é bem grave. Isso é de fato um escândalo. O Tribunal de Apelações ordena que o Twitter remova globalmente, não apenas no Brasil, URLs específicos relacionados ao reclamante. O tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de VPN que mascara a localização do usuário. O tribunal também buscou conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento de dados para desmascarar 62 contas que retuitaram o conteúdo original ilegal. Das 62 contas, 8 contas nem sequer estão localizadas no Brasil. Então, assim, eles ali, né, já de 21 para 22, eles já estavam no famoso a caralha. A palavra, não é um palavrão, significa a caralha. Tipo, é a legislação mundial, né? É o TSE falando, não, tem que excluir da Espanha. Vai, tira daí, tira, vai tomar multa. Ô, Ivo Renan. Opa. Bom, bem-vindo, Jonas. Todo mundo ganhando boné junto com a revista Valete, hein? É Valete autografada com boné, tá? Hoje é dia do boné. Não, eu vou assim, dar o boné em vocês. Sério, tipo, o TSE estava querendo fazer uma legislação mundial. É. Ah, meu Deus. Deixa eu traduzir aqui, peraí, pra galera. Vamos lá. Em março de 22, já estamos no ano eleitoral, o diretor jurídico do Twitter para a América Latina disse que se encontrou com o juiz referente a Alexandre de Moraes. Ele disse que ficou surpreso ao encontrar ali a Polícia Federal e funcionários técnicos do tribunal trabalhando na investigação da hashtag. O TSE pressionou por dados privados de usuários sob a justificativa de circunstâncias excepcionais e queria usar o Twitter como uma máquina de precognização de crimes. Precognização de crimes para antecipar possíveis atividades ilegais. Ou seja, eles queriam, muito possivelmente, entendendo isso aqui, né, pré-cognição, eles queriam monitorar eventuais conversas e perfis para antecipar movimentos adversários. Entendendo que ali em março de 2022, a operação de guerra entre Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes estava rolando. O Bolsonaro estava andando, se vocês forem lembrar, desde de 7 de setembro de 21, né? Sim, o plano golpista do Bolsonaro com o rapaz lá, o Mauro Cid, estava andando, e se vocês lembrarem, o Mauro Cid já estava grampeado nesse período. Então vamos entender, vamos contextualizar. De um lado, você tinha uma operação golpista rodando, e o Alexandre de Moraes sabendo, e do outro, Alexandre de Moraes querendo mais informações, tentando usar as redes sociais. Esse Twitter Files, ele tá desnudando a guerra que houve ali, tá? Houve uma guerra fria, uma guerra de informações no período eleitoral ali. Cara, isso aqui é bem, bem interessante. Vamos lá. Você sabe o que é o pior? E essa história, ela não é nem boa nem para bolsonaristas, nem para os democratas. É boa pra gente séria, como nós, que explicamos pra todo mundo. Isto aqui é uma guerra, tá? Foi o que eu falei no Monark. Alguém lembra? Digite vocês lembram da minha participação com o professor Ricardo Almeida lá no programa do Monark, que a gente explicou, Monark, isso aqui é uma guerra. Do lado é um pessoal cruzando linha pra defender o sistema, e do outro o Bolsonaro cruzando linha pra dar um golpe, sacou?
Não adianta só ficar, ditadura, e a tentativa do Bolsonaro? Que tentativa? Não, ele não vai fazer. Calma aí, ele não vai fazer, ele tentou fazer. Assim, alguém lembra de porque eu tentei explicar pro cara inúmeras vezes e a coisa não sai. Então, 2 meses depois, Gualda disse que a PF está sob muita pressão do STF para fornecer resultados tangíveis para essa investigação. Lembrando que nesse procedimento a Polícia Federal está apoiando uma investigação que é conduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral em si. Você veja que a PF estava sob pressão ali, né? Essa parte aqui é bem grande. É? Meu Deus. Antes das eleições presidenciais de 22 no Brasil, o TSE fez exigências de censura para impedir que os cidadãos comentassem as políticas e procedimentos eleitorais. Em março de 22, um dia após a posse de Moraes como presidente do TSE, o TSE mandatou o Twitter para, no prazo de uma semana e sob ameaça de multa diária de R$50 mil, fornecer dados sobre o mês, dados mensais de estatísticas de tendência para as hashtags voto impresso não e voto democrático auditável. Além disso, o TSE... eles queriam saber tanto quem era contra o voto impresso, como quem era a favor. O que estava rolando, assim, o TSE estava querendo que as redes sociais fornecessem informações a ele, para que ele pudesse se movimentar numa guerra que havia contra ele, tá? Eu volto a falar. Quando o Alexandre de Moraes, ele foi falar com o cara pra América Latina do TSE, pô, assim... Vocês estão gostando da live? Gente, dê uma nota pra live, porque assim, eu tô adorando esse assunto, porque esse assunto tá suprindo muito bom. Várias lacunas da guerra política mais importante do Brasil dos últimos anos, tá? Depois do fim da Lava Jato, essa aqui é a grande guerra política, tá? Então, pô, eu quero saber se vocês estão gostando pra eu continuar. Porque o que tá ficando claro é o seguinte, o TSE, via o Alexandre de Moraes, tá? O que ele queria? Havia uma guerra contra ele sendo tocada pelo Bolsonaro e eles estavam tentando se alimentar de informações através das redes sociais para, com base nisso, tá, tomar as suas contramedidas, entendendo que é um tribunal. Então, se é um tribunal, ele vai tomar contramedidas usando o poder de alçada sobre as eleições, porque é um tribunal de âmbito eleitoral, tá atingindo diretamente as candidaturas, interferindo, portanto, no processo, mas entendendo que ele próprio, enquanto tribunal, estava sendo alvo de uma ação política golpista que, vamos dizer, a operação do Alexandre de Moraes no STF estava pegando. Então, o TSE, o TSE e as redes sociais eram o palco da guerra. A guerra tinha um determinado lugar. Tipo, a gente sempre fala, Batalha de Gaugamela, Batalha de Gettysburg, Batalha de Midway. Significa uma batalha que houve num lugar. Certo? Midway, Gettysburg, Gaugamela são locais. Essa aqui foi uma guerra travada no TSE e nas redes sociais, nas empresas de redes sociais. Entendeu? Então é uma guerra com movimentações estratégicas. Então o Alexandre de Moraes, quando assume o TSE, ele assume o poder e aí ele passa a ter meios de ação para fazer esse enfrentamento. Cara, é um xadrez essa história. Só que assim, né, vamos colocar aqui, era um xadrez em que um lado estava muito mais munido de meios de ação e de inteligência do que o outro. Porque o outro tinha basicamente Mauro Cid com o telefone grampeado. E o Marcos Duval tentando marcar uma reunião. Era um troço, né? Vamos lá. Um e-mail enviado em novembro de 22, um advogado do Twitter detalhou ações tomadas por Moraes e pelo TSE durante a disputa presidencial. O juiz não explicou por que ordenou que o Twitter removesse toda a conta do pastor evangélico André Valadão sob pesada multa. O Twitter interpôs recursos contra a ordem, apontando que não sabia por que estava sendo condenado a fazê-lo, mas cumpriu. TSE ameaçaria o Twitter a cumprir em 1 hora uma multa horária de R$100 mil para censurar uma conta inativa por desinformação cometida em outro lugar. O TSE também atacou os deputados eleitos Carlos Zambelli e Marcel Van Hatten por suposta desinformação, ameaçando multa de R$150 mil se o Twitter não cumprisse dentro de 1 hora. O Twitter recuou, entre outras objeções, e argumentou que não há razão para que este processo esteja sob sigilo judicial. Pesado, hein? Nossa! Vamos lá. Em 17 de agosto de 22, um membro da equipe jurídica do Twitter enviou um e-mail aos grupos dizendo que o Twitter recebeu uma nova ordem judicial relativa a uma investigação com o objetivo de identificar usuários / grupos por trás de uma potencial coordenação de esforços para atacar as instituições e o sistema eleitoral em diversas plataformas. O próprio presidente Bolsonaro é investigado nesse processo. Ela acrescentou, que é o, deve ser o, né? Ela acrescentou: recebemos vários pedidos incomuns provenientes dessa investigação, o mais recente e relevante nos obrigando a fornecer uma quantidade indeterminada de dados de usuários com base em menções de hashtag. As hashtags dizem respeito a uma mobilização em torno das eleições, traduzidas aproximadamente como voto impresso não, democracia, voto democrático auditável e Barroso na cadeia. Barroso
presidente do TSE. De acordo com o relatório que temos atualmente, foram 182 tweets no período de interesse. Precisamos do conteúdo, identificadores de usuários e respectivos dados do BSI o mais rápido possível. Aí vamos lá. O pedido do TSE é claramente abusivo. O pedido do TSE é claramente abusivo, disse-nos o advogado e jurista brasileiro Hugo Freitas, quando questionado sobre a situação. Postar hashtags para promover mudanças legislativas é totalmente apropriado para uma democracia e não é crime previsto. Lógico. Óbvio. É lógico. Vamos lá. Galera, vamos entrando no clube aí. Já tá com 5. Quem faz 5 faz 10. Bora pra 10. Vamos lá. Publicação aqui. Apesar da publicação de hashtags não violar nenhum estatuto legal específico, o Twitter cumpriu as exigências do tribunal para evitar multas substanciais. O STF e o Twitter removeram o discurso político e penalizaram os usuários por debaterem políticas. Dessa forma, o tribunal parece ter interferido numa importante eleição presidencial. E aí, Renan? Porque assim, por um lado, realmente eles estavam ali divulgando conteúdo golpista que muitas vezes era recheado de mentiras e de fato fake news. No outro, você tem um simples caso de liberdade de expressão. E aí? Cara, é por isso que essa história ela é muito complicada. Ela é muito complicada. Eu vou fazer uma argumentação de cada lado e vocês vão ver assim, qual é a melhor argumentação. Eu vou ser generoso com ambos os lados, tá? Então vou fazer uma primeira argumentação. Porque, assim, existem argumentos dos dois lados. Mas lógico que tem. Como toda disputa, sempre vai ter argumentos dos ambos lados. Vou tentar ser generoso com o argumento do bolsonarismo, tá? O bolsonarismo nutria teorias conspiratórias sobre o TSE, mesmo de antes da eleição, porque o Bolsonaro é conspiratório. Eu tenho minha experiência pessoal com ele, uma vez eu fui no gabinete dele, e ele ficou mostrando vídeos de Enéas, vídeos dos caras levando os minérios do Brasil, aquelas teorias assim, de tiozão do Zap, né? Então ele é conspiratório, sim. E ele de fato acredita, sei lá, que ele foi roubado na eleição de 2018 e que Aécio foi roubado na eleição de 2014. Então o Bolsonaro acredita nisso. Ponto. Ele teve inúmeros problemas com a Suprema Corte logo que assumiu, tá, o mandato. Então ele acredita que a Suprema Corte o sabotou. E o surgimento da CPI das fake news logo no começo do mandato dele, bem como o inquérito do Alexandre de Moraes, fez com que ele ficasse numa queda de braço, né, óbvia, com a Suprema Corte. Ele identificou o TSE como palco de batalha com essa Suprema Corte, porque ele entendeu que a Suprema Corte, que teria o comando do TSE durante o período eleitoral, sabendo que seria ainda o Alexandre de Moraes, iria na cabeça deles sabotá-los. E aí, como você tem um episódio da pandemia em que o Bolsonaro tentou aplicar suas políticas heterodoxas de combate a uma pandemia, e aí o STF canetou, dando autonomia para os estados e para as prefeituras, para que eles pudessem se auto-administrar, né, fazer sua autogestão independente do governo federal, o Bolsonaro foi se sentindo tolhido e por várias vezes o STF foi derrubando. Então o Bolsonaro achava que ele era um presidente de mentira, um presidente menor, e que havia uma ditadura do judiciário. Tanto que ele arma a famosa manifestação do dia 7 de setembro de 21, falando o famoso eu autorizo. Ele queria uma autorização das pessoas e queria demonstrar a força. E a manifestação era uma manifestação de enfrentamento ao STF, tá? Então eu tô sendo generoso aqui para demonstrar assim, havia uma guerra e ele achava que ele iria para as eleições e que ele seria roubado nas eleições. Tanto que aquele vídeo que depois foi liberado agora no próprio inquérito do Alexandre de Moraes, na reunião que o Bolsonaro faz com sua alta cúpula, nitidamente ele tá falando uma coisa que acho que ele acreditava de coração. Ele acreditava que iam roubar a eleição dele. Tá? Ele tinha essa impressão que iam roubar a eleição dele, uma impressão que é baseada em um enfrentamento prévio que ele teve e também nas teorias conspiratórias que esse cara sempre nutriu. Ok? Então vai formulando na cabeça dele. Então ele achava o seguinte, tá? Obviamente que ele tinha, vamos dizer, as vontades golpistas deles desde o começo do mandato, desde as primeiras manifestações, porque esse é um cara que nunca conseguiu governar de fato, e aí ele achava que ele ia atropelar todo mundo. Tanto que eles ficaram tentando buscar o tempo todo maioria nas Forças Armadas, trocou o comando das Forças Armadas no final de 2020. Se vocês forem lembrando disso tudo, no final de 2020 houve a troca do comando das Forças Armadas. Você vai juntando os elementos, você vai, ok. Então ele tava nisso. E o objetivo dele era esse. Então ele chega. E obviamente que o plano dele pra eventualmente ganhar a eleição na marmelada era falar que as eleições eram marmeladas. Então ele precisava denunciar que o TSE, a urna não funcionava e tal. Ele precisava fazer essa denúncia. E aí eu estou sendo generoso com ele. E provando, porque às vezes ele acreditava que havia denúncia.
né? E às vezes ele se convencia das próprias Ele fez mentiras a que ele falava. live lá com o cara, mostrando... Ele fez uma live Sim. com o cara, eu lembro Sim, disso. ele teve as famosas lives dele. Sim. Ele ficou tentando levantar isso e a base dele defendeu. E o Bolsonaro, ele, vamos dizer, não vou chamar ele de burro, estou sendo generoso. O Bolsonaro, ele é crédulo o suficiente para acreditar até nas mentiras próximas. Ele acredita naquela famosa frase do Cazuza, no verso do Cazuza no Maior Abandonado: mentiras sinceras me interessam. Mentiras sinceras aí me interessam, pô. Fala aí o que eu quero ouvir, que eu gosto. Então ele acreditou. E com base nisso, ele foi tomando as decisões dele que levariam para esse confronto para deslegitimar as urnas e eventualmente num golpe, né? Após as eleições, e o resto todo mundo já sabe o que aconteceu, tá? Por outro lado... Do outro lado, sendo generoso com o outro lado, havia, da parte da Suprema Corte, uma tensão com a Lava Jato. Essa história eu já contei. O inquérito das fake news, né, o inquérito que o Alexandre de Moraes tá aí até hoje, era um inquérito no fundo para pegar a Lava Jato. Eles achavam que os ataques que haviam contra a Suprema Corte eram ataques tocados pela Lava Jato, usando o dinheiro que o Dallagnol queria tocar. E aí eles descobrem num processo que não vinha da Lava Jato, mas vinha sim do bolsonarismo. E aí esses caras viram que esse ataque não era só contra eles, mas também contra o legislativo. E esse ataque estava acontecendo através de uma rede que foi turbinada no pós-eleição por Felipe G. Martins, etc. E essa rede, ela começou a organizar esses ataques, ela tinha um teor golpista. Um dos primeiros a perceber isso. Nós trabalhamos com redes sociais, a gente viu tudo isso acontecendo. A gente foi entrevistado pelo antagonista e falou, tá acontecendo isso. Todo mundo começou a ver que havia uma movimentação estranha. E aí houve o famoso ataque às filhas, ou à filha, não sei exatamente, do Alexandre de Moraes, que já era me reportado esse ataque desde 2019. Recentemente o Alexandre de Moraes deu uma entrevista, ele comentou novamente sobre esse ataque, tá? Pouca gente sabe, eu soube por informações. Cara, assim, acho que ameaçaram de morte, ou coisa ainda mais escrota às filhas do Alexandre de Moraes, à época. E ele é um cara diferente, ele falou, aqui, o pessoal do STF, o STF estava acuado por conta da Lava Jato, deixa com o pai vai resolver essa bagaça, apenas confia. E ele, que tem essa vocação pra briga, uma disposição diferente, é um cara tenaz, acho que a palavra que, vamos dizer, qualifica o Alexandre de Moraes, ele é um sujeito tenaz, obstinado. Faz jus ao nome? Faz jus ao nome, é tenaz, é um homem briguento, entendeu? Um sujeito que gosta de brigar. O senhor Alexandre de Moraes, ele começou sistematicamente a brigar e tirar a Suprema Corte de uma posição de defesa e colocar ela numa posição de ataque. Entendendo que não era mais sobre a Suprema Corte, mas, de acordo com todo mundo ali, uma defesa da democracia. E entendendo também que o Bolsonaro, do outro lado, começou a dar argumentos para isso, especialmente na pandemia, em que ele fica louco, e aí as coisas começam a acontecer naquela loucura. Cavalgadas do Bolsonaro em frente a quartéis, em 2020. Lembra que o Bolsonaro ele sugeriu se a aeronáutica poderia dar um rasante com um avião, não sei se é um F-5 ou um Mirage, na frente do STF para quebrar o Sonic Boom lá, para quebrar os espelhos do STF. Ou seja, o Bolsonaro completamente biruleibe das ideias. E eles falam assim, não, aqui, esse cara vai dar um golpe de Estado, esse cara quer dar um golpe de Estado, as provas estão se avolumando, e a gente vai fazer o quê? O Bolsonaro, em 21, quando ele vem com a manifestação do eu autorizo, e quando vem com o discurso da urna, ele vira e o STF, e todo mundo falou, cara, nós estamos diante de um cara que vai dar um golpe de Estado, ok? As provas estão todas lá, e quem disse isso é o Renan, que já denunciava desde 2019 esse intuito do Bolsonaro. Você entende isso, Bahia? Desde 2019, o Bolsonaro estava com esse intuito. Se começar a pegar os elementos vão se avolumando, ok? O Alexandre vai falar, ou a gente faz uma coisa, ou isso aqui vai virar uma ditadura. E o sistema todo acreditou e passou a entender isso. Porque o Bolsonaro, ele era um tanto quanto vocal. Né? A manifestação do 7 de setembro de 21, no dia anterior, no dia 6 de setembro, teve uma manifestação de caminhoneiros na frente do STF, quebrando o gradil, em que o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo, que era deputado federal, participa do quebra-quebra com os caminhoneiros. Logo em seguida, os caminhoneiros retornam para um lugar, tipo uma garagem lá, e aí eles gravam aquele famoso vídeo em que o Bolsonaro deu uma GLO, que os caras choram. Tinha até um cara da cidade do Bisoto, lembra? Estado de sítio, os caras choram. Aí o Temer entra em ação. Isso, aí acontece tudo aquilo que vocês sabem. Então, se vocês vão lembrando e colocando os elementos passo a passo aí, a resposta que o Alexandre de Moraes passa a dar com o sistema é, galera, nós vamos pra cima, tá? Que é uma resposta ativa em momentos de crise, que é a ideia da democracia militante. Ou seja, que a democracia, para permanecer viva, ela precisa atuar enquanto democracia através dos instrumentos que ela tem à disposição para que o sistema democrático fique de pé diante das ameaças.
E aí eles começam a trabalhar com a tese da democracia militante, e aí começam a surgir áreas aqui de... Meu Deus, como é que chama aquele autor, aquele jurista alemão? Carl Schmitt, começa a pintar o Carl Schmitt. De onde provém a autoridade? De onde vem a fonte da autoridade? Né? E o Alexandre de Moraes prova a fonte da autoridade provém de mim. Entendeu? O enfrentamento vem dele. Então a fonte do poder no Brasil não vem do Bolsonaro, vem dele. E ele articula as forças... Tá, então você vê articulações envolvendo tribunais, Polícia Federal, governadores, tá? Ele articula as forças que o Estado dispõe para enfrentar e derrotar o Bolsonaro. Porém, essa articulação em si, nós não vamos dizer que é um funcionamento normal da democracia. É uma situação excepcional. Portanto, estamos falando de um regime de exceção. Certo? Se é excepcional, né? É exceção. Então, o Bolsonaro cruza a linha aqui e eles cruzam a linha dali. O Bolsonaro justifica a cruzada de linha por teorias conspiratórias e pela sua experiência de gestão enfrentando o STF. Eles justificam a sua cruzada de linha mediante a ideia de que o Bolsonaro estava tentando dar um golpe de Estado. E a real... Mantém. Qual pesa mais? Qual pesa mais? Eu acho que a tese do sistema ela é mais sólida. Tá? Porque a premissa do Bolsonaro é a parte de um problema assim, o judiciário está invadindo as prerrogativas, isso já estava acontecendo no governo Dilma. Uhum. Isso já estava acontecendo nos governos anteriores, tá? E aí você mistura com teorias conspiratórias envolvendo urna e envolvendo a pandemia, porque vão lembrar que... Então assim, a tese golpista do Bolsonaro... Caiu. Pior que a gente tava indo bem. Tava maravilhoso. Voltamos. Então, a tese golpista do Bolsonaro... eu tô aqui, tentando pesar. O Alexandre de Moraes tem elementos muito mais sólidos para dizer que o Bolsonaro estava numa intentona golpista. E eu digo que essa intentona já começou há muito tempo. Tá? Então, aqui tá pendendo para ele. Tá? E o Bolsonaro tenta falar, mas o STF vai falar o quê? Não deixou ele governar? Sim, o STF não deixa o judiciário... O Brasil é uma democracia disfuncional. Agora, a questão é quem tentou uma ruptura ali. Ele foi tentando... Então, assim, é uma merda que houve essa cruzada de linha. Mas, se você for pesar os argumentos, o que um cara vai oferecer? Se eu for pegar as provas levantadas no inquérito do Alexandre de Moraes com as provas ofertadas pelo Serimedo, tá? Novamente, a coisa vai pender pro Alexandre de Moraes. A questão é, o Alexandre de Moraes derrotou o Bolsonaro. Só que o Alexandre de Moraes continua governando o Brasil. E eis a questão. Todo mundo que acumula poder não abandona o poder acumulado, ponto. Ele ganhou esse superpoder. Lembra que eu falei? Deixa com o pai vai enfrentar ele. O pai vai enfrentar ele. Os nomes lá do STF eram todos muito fracos. Eles foram detonados pela Lava Jato. O STF estava sem credibilidade. Ele é o cara que fala, deixa com o pai, eu vou pra cima desse chorão aí. E foi pra cima. Esse cara começa a acumular poder e legitimidade. Esse cara começa a... Então, o poder acumulado por ele será abandonado depois que o Lula venceu? A ameaça do Bolsonaro aconteceu, tal, perdeu. Não, ele continua. E estamos aqui em 2024, ou seja, o mandato do Bolsonaro terminou dia 31 de dezembro de 2022, e nós estamos em 2024 falando em Alexandre de Moraes. Falando numa resolução TSE que atua diretamente sobre as redes sociais. A gente está falando sobre um despacho que ele deu agora multando um prefeito por tirar mendigo e cracudo da rua. Então pera um pouquinho. Não estamos falando que o cara abdicou. Então o que acontece? Nessa briga, veja, a briga nunca foi ao fim sobre a democracia pura e simples. Porque a gente está falando aqui, assim, o Alexandre de Moraes vai argumentar, não, a defesa da democracia tem que ser permanente. Né? É quase como se houvesse um comitê de defesa da democracia que tem poderes excepcionais para ir atrás dos adversários da democracia. E quem pode ser adversário da democracia? Quem a democracia quiser que seja. Aí, entendeu? Aí começa o problema. E eu acho que essa abordagem, com todo o respeito às demais abordagens sendo feitas, é a única abordagem honesta e possível nesse game.